Sou Elcimone Rodrigues, ginecologista, casada, mãe de 3 filhos, e a Napro Technology entrou na minha vida em 2018. Quando eu decidi não prescrever mais anticoncepcionais. Naquele momento, que era uma decisão profissional difícil, porque, enfim, o ginecologista que não prescreve anticoncepcionais perde a resolutividade para a maioria das patologias ginecológicas. Por providência de Deus, uma pessoa próxima me perguntou se eu conhecia o Dr. Eduardo Norato, na época um dos pioneiros, da Napro Technology no Brasil. E eu fui no Instagram dele e eu nunca vou esquecer aquela publicação, em que eu via o Black Book e ele ia explicando, que era uma ciência que resgatava a fertilidade pelas vias naturais. E eu tentei entrar em contato com ele. E aí em 2016 eu fui para os Estados Unidos e encontrei uma pérola. E eu não podia deixar ela escondida, Encontrei uma coisa que eu precisava anunciar, uma riqueza que eu precisava anunciar, para o bem dos meus colegas que também, com certeza, sofriam como eu, de muitas vezes prescrever o anticoncepcional sabendo que não era o correto, mas infelizmente a gente não aprende diferente. E quando eu voltei, eu resolvi colocar nas redes sociais, disseminar, porque era uma coisa que ninguém sabia. Eu fui o segundo médico do Brasil. E isso aí eu descobri por acaso, por obra do Espírito Santo. E aí no Instagram eu postava sobre a Napro Technology, sobre a riqueza que a gente tinha, como cuidar melhor das mulheres. A Elcimone, graças a Deus, entrou em contato comigo e se sentiu movida também pelo Espírito Santo. Porque não é fácil principalmente para a mulher deixar a família, ir para os Estados Unidos fazer esse curso, que é oneroso, não é um curso barato, até mesmo as passagens são mais caras para aquele centro dos Estados Unidos. Ele prontamente conversou comigo, explicou o que era, e aí eu meio que brequei, porque quando ele me disse que era um curso que era feito nos Estados Unidos, que precisava naquele momento da fluência em inglês, porque era um curso todo em inglês, e necessitava também de um investimento financeiro bem significativo, que na época eu não tinha, eu deixei meio que de stand-by para um segundo momento, E por providência de Deus eu fui trilhando outros caminhos, e conheci a medicina integrativa, um outro amor, também me apaixonei. E dentro da medicina integrativa, que é um mundo, eu cheguei em ginecologistas integrativos, que eram profissionais como eu, que já tinham tomado a mesma decisão, que percorreram um caminho e que ali disponibilizavam seus conhecimentos. Eu tinha que dar passos profissionalmente e também na vida pessoal. À medida que eu conhecia, fazia os cursos desses profissionais, comprava muito curso, assistia muitas aulas. Eu também estava engravidando em 2019, eu tive minha segunda filha, a Helena. A Giana tinha 1 ano e meio praticamente. Então também era um ano que não dava para ir, eu estava com o bebê de colo, o bebê fora. E entrou 2020, eu estava realmente me preparando para ir para a Napro 2020 quando chegou a pandemia. Os aeroportos fecharam e eu também engravidei do João, E aí 2020, toda a pandemia traz essa memória, Foi um tempo em que eu me dediquei muito aos estudos, à medida que eu ia dando suporte para os meus bebês, E então entrou 2021, aquela expectativa do mundo voltar ao normal, será que esse ano vai dar? Mas quando pessoalmente, minha vida, minha família, passou por 2 dilemas muito sérios, Quando eu terminei de amamentar exclusivamente o João, em exames de rotina, eu descobri uma metástase de câncer de tireoide, Eu sou paciente oncológica. Em 2009, eu tive o diagnóstico de câncer de tireoide. Tive a primeira metástase em 2015, eu operei. E ali em 2021, maio, junho, eu descobri a segunda metástase, Eu ia para a minha 3ª cirurgia. E foi aquele abalo, E semanas depois, a gente fazia o diagnóstico de autismo da Helena. Então foram muitas coisas, Foram muitos acontecimentos importantes e que exigiam da minha pessoa muita atenção.
Então, o ano de 2021 também não deu para levar para frente esse sonho de ir para Nápoles. Então, as coisas se resolveram, graças a Deus tudo deu certo, operei, começamos o tratamento da Helena quando chegou 2022. E a gente saiu aí de 2 anos de pandemia. Então, 2022 foi, eu faço memória, foi um ano que eu retornei, né, assim, profissionalmente. E se fortalecia uma parceria, né, que a medicina integrativa exigiu, que foi com a Fabiane Sampaio, né, nutricionista, que trabalhava comigo. Nesse ano, se eu não me engano, em maio, junho, a gente fez um curso de fertilidade juntas. E a partir daí, meio que as coisas se afinaram, né? E com isso, né, essa parceria foi sendo fortalecida com o passar dos meses. E a gente começou a ter resultados, né? Quando a gente começou a aplicar os protocolos de fertilidade, as pacientes começaram a engravidar. E naquele momento se começava a falar sobre as hidrotubações, né? Que é esse procedimento de resgate da saúde tubária. E quem trabalha com fertilidade, como era essa área que eu estava começando a atuar de forma mais concreta, sempre se deparava com a dificuldade do adoecimento tubário, das obstruções tubárias. E essa era uma estratégia maravilhosa, né? E aí eu lembro que eu recebi um convite da doutora Rebeca Dourado. Ela ia trazer para Fortaleza uma grande amiga nossa também, a Melissa Abelha, que sabia já fazer hidrotubação. Então eu me lembro da primeira vez que eu encontrei com El Simone, na verdade foi um encontro virtual, e foi durante uma live, né, bem típico dela. E parecia que eu estava conversando com uma amiga de longa data, sem nunca tê-la visto pessoalmente, sem nunca ter conversado com ela em outra ocasião. E isso se tornou muito mais notório quando a gente realmente se encontrou pela primeira vez aqui em Fortaleza. Ali a gente começou a partilhar, eu comecei a partilhar do meu sonho. Ela já também conhecia a Napro, já sonhava com isso, mas aquele sonho estava escondido, estava adormecido. E nesse momento, né, nesse encontro que a gente teve em Fortaleza, eu lembro assim que me marcou muito, porque além, né, do contato com a hidrotubação, ali nas partilhas, nas conversas, a Melissa é Napro, né? E ela falava muito da Napro e a Rebeca se preparando para ir na Napro. Até cheguei para a Rebeca e falei, né, Rebeca, mulher, tu vai para Napro mesmo, olha. Aí fui fazer a maior propaganda, né, do curso, falar dos resultados e tal. E, enfim, vim para casa. 2 dias depois, na minha oração pessoal, né, me coloquei diante de Deus. E eu lembro que dessas partilhas uma coisa me marcou: o amor pela vida da Melissa. A forma como ela falava do início da vida, a forma como ela amava. Eu vi era amor mesmo no discurso dela, né? E aí eu só fui conhecer a El Simone depois que eu já tinha feito o curso da Napro, né? E aí eu já era vocacionada. E eu lembro de uma vez que ela me falou, numa live que a gente fez junto, e depois ela repetiu isso para mim em Fortaleza, quando a gente se conheceu pessoalmente, que eu evangelizava. E eu pensava comigo, como podia eu, né, uma mera vocacionada, né, evangelizar uma consagrada. Mas não era eu, era o Espírito Santo. Quando ela falava da possibilidade, né, de abortos ocultos, que ela não fazia nada, nenhuma possibilidade. Enfim, né, o amor dela pelo movimento Provida mesmo, aquilo me marcou. E naquela oração, eu me coloquei diante de Deus, né, e pedi a Ele, né, que me fizesse amar a vida, amar o movimento Provida como ela amava. E quando eu rezei, me coloquei diante de Deus pedindo isso, nunca vou esquecer. Deus me colocou uma imagem, eu, diante, né, tirando uma foto, e com o nome Napro Technology atrás. E na hora que eu vi, né, eu em oração, Deus me mostrava aquilo que eu entendia que era o meu consultório. Ele me dizia: se você quer amar, vá para onde ela foi, né? Vai beber de onde ela bebeu.
E ali naquela oração, por uma ação de Deus, porque quando você escuta a voz de Deus, você não sai da mesma forma, voltou o desejo de ir para Anápolis. E eu lembro que logo depois da oração, eu fiz uma ligação para a Rebeca, né? Eu disse, mulher, que reza não se governa não. Eu fui dizer para ela, né, que eu tinha rezado e o que Deus tinha colocado no meu coração. E a partir dali, ela me colocou um grupo sobre Anápolis, né, das pessoas que estavam interessadas para ir para Anápolis naquele momento. E ela me partilhou que ela não ia naquele ano, realmente ela estava grávida, a Estezinha ia nascer naqueles dias, então não ia dar para ela ir. Então ia ficar para o ano que vem e ficou essa minha combinação da gente ir juntas, né?